Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos nos últimos dias de 2025, hein? Hoje é segunda-feira, dia 29 de dezembro e vamos às informações. Hoje você vai ver que 2 turistas prestaram queixa contra barraqueiros da praia de Porto de Galinhas, aqui no litoral do estado. Eles foram agredidos no último sábado e denunciam que tudo aconteceu por causa do valor da conta. As cenas de violência são impressionantes. E agora pela manhã, um caminhão se envolveu em um acidente na Serra das Russas. De acordo com a PRF, 3 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no sentido Recife. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e atingiu um carro e um ônibus. Em seguida, o caminhão bateu em algumas rochas, às margens da rodovia. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no AB1. Fábio Gomes, Gessé Ascioli, Joel Almeida e Lohana Nunes estão ao vivo com a gente. Teve acidente grave também nesse fim de semana em Belo Jardim e esse é um dos assuntos do nosso portal. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse AB1 de segunda-feira. E é isso mesmo, Almir. Infelizmente, um acidente grave que aconteceu na BR-232 em Belo Jardim deixou 3 pessoas mortas e um homem ferido. Esse caso segue investigação pela Polícia Civil. A suspeita é que um dos veículos acessou a contramão da via e acabou colidindo frontalmente em um caminhão. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outros destaques aqui do interior do estado, Almir. Ok, Fábio. E termina hoje o prazo para sacar o PIS/PASEP 2023, hein? As trabalhadoras e os trabalhadores precisam ficar ligados nesse benefício. Não é isso, Gessé? Bom dia. Bom dia, Almir. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, tem que ficar ligado porque o prazo encerra hoje e a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco, como consultar, quem tem direito a receber e o que fazer se perder esse prazo. É daqui a pouco. Muito bem. E segunda-feira é dia de falar sobre esperança também para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, ou seja, hoje tem a Bem Emprego. Assunto para o Joel Almeida. Bom dia, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui no AB1. Hoje é dia de falar de geração de emprego, de inclusão no mercado de trabalho. A gente vai falar das vagas que estão abertas, até porque as agências do trabalho de Pernambuco já divulgaram as vagas para essa segunda-feira. São mais de 500 vagas para Pernambuco hoje. A gente vai trazer algumas delas aqui da região. Vamos falar sobre este assunto que tanto é importante nesse finalzinho de ano, início de ano novo, é dia de esperança. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Almir. Tá certo, Joel. Lohana Nunes vai falar sobre o expediente nas agências bancárias nessa reta final do ano e na chegada de 2026 também. Não é isso, Lohana? Bom dia. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo. Exatamente, a gente vai tirar dúvida de quem está em casa sobre o funcionamento dos bancos justamente aí no meio da semana que culmina aí no final de 2025 para o começo de 2026. Muita gente já deixa as coisas para resolver no ano que vem, mas será que tem penalidade? Ou será que vai ter multa para quem não pagar os boletos que estão aí para a data do dia 31 para o dia 1º? Como deve ser feito? Como eu consigo acesso à agência bancária? Quais são as datas de funcionamento? Tudo isso já aqui no AB1. Eu volto já. É isso, essa turma toda tá junta para a gente trazer muita informação para você nesse comecinho de semana. E olha, para deixar esse AB1 ainda mais doce, tem receita para o seu fim de ano, hein? Nós vamos trazer uma receita de sobremesa econômica, bem fácil de fazer e cheia de sabor. É a receita do pudim Romeu e Julieta. Olha que beleza! É claro, é aqui no seu AB1 com muita informação a partir de agora. Muito bem, são 11 horas mais 50 minutos. Vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Olha aí no cantinho da tela. Tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nessa segundona. Olha aí, imagens ao vivo para você. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. A gente vê algumas nuvens nesse enquadramento, nesse ângulo da cidade. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está aí, marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19.
Últimos dias do ano e o atendimento ao público vai acontecer até amanhã nas agências bancárias. Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, não há expediente. Então, Lohana Nunes está ao vivo e vai trazer todos os detalhes agora. Lohana. Então tá, vamos lá. Bom dia mais uma vez para você, Almi, para todo mundo de casa. Lembrando que os feriados, eles acontecem aí logo na virada do ano, né? Todo mundo se preparando aí para comemorar, mas muita gente acaba deixando alguns compromissos ali nessas datas, né? De 31 do dia 1º. E aí fica a dúvida, será que eu consigo pagar o boleto? Será que eu consigo tirar dúvidas nas agências bancárias caso eu tenha algum transtorno? Pois é, nos bancos, minha gente, é importante destacar que no dia 31 e dia 1º, eles não estarão funcionando, não haverá aí compensação bancária. Então, se você tiver boleto para fazer o pagamento no dia 31 e dia 1º, é importante você saber que a partir do dia 2 você já consegue fazer aí o pagamento desse boleto e a compensação bancária, como a gente chama, né? Exceto para caso de tributos. Então, esses detalhes é importante a gente saber para que a gente possa se antecipar e não ter transtorno. Quem explica melhor para a gente é o Paulo Tabosa, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Caruaru. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, conforme a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, no dia 31 de dezembro deste ano e no dia 1º de janeiro de 2026, não haverá expediente bancário nas agências. Os clientes e usuários devem efetuar seus pagamentos de tributo ou impostos federais, municipais ou estaduais antecipadamente ao dia 31. Quanto às contas de água, luz, telefone, faturas de cartão de crédito, esses podem ser pagos no dia 2, não gerando ônus algum aos clientes e à população. Como aconteceu no Natal, dia 25 também ficou sem funcionamento do banco, o pessoal precisou se organizar. Então, só destacando, tributos e impostos, eles devem ser pagos antecipadamente. Então, você tem até amanhã, no dia 30 de dezembro, para efetivar aí esses pagamentos. Mas boletos normais, né? Contas de água, luz, internet, coisas relacionadas a boletos de pagamentos normais, eles podem ser feitos a partir do dia 2, sem nenhum juros a mais, caso eles tenham aí o pagamento para serem efetivados no dia 31 e dia 1º. As agências bancárias também não funcionam no dia 31 e dia 1º, só a partir do dia 2. Então é importante ficar atento e, claro, não ter nenhum prejuízo aí por causa do feriadão que está vindo. Logo mais eu volto com mais informações, mas esses detalhes a gente traz com o jornalismo responsável da Asa Branca. Eu volto contigo, Almi. Valeu, Lohana, valeu. É tão importante a gente se programar, né? A gente sabe como é que é essa questão do compromisso, né, Lohana? Tem conta para pagar e tudo mais. Às vezes a gente precisa fazer uma certa movimentação também. Quando tem essas informações, tudo fica melhor, né, para a gente se organizar. Valeu, Lohana. Bom, e agora a gente vai falar, pessoal, sobre uma reportagem que a gente preparou sobre os acidentes envolvendo colisões em postes, hein? Aqui em Pernambuco, o número de ocorrências desse tipo chegou a mais de 3.000 somente esse ano. Acompanha com a gente. Em frente à oficina de Leonildo, 2 postes já foram danificados por causa das colisões de carros. Ele conta que já presenciou uma delas enquanto trabalhava e diz que por aqui elas são recorrentes. Como é uma via muito apertada e em alta velocidade, mesmo com as sinalizações que está ali recente agora, botaram bem visível agora, mas mesmo assim, durante a noite, o pessoal ainda anda bem acima do que é permitido. E por isso acontece muita colisão em postes, pelo espaço também que é pouco, né? E atrapalha bastante, porque às vezes eu já cheguei aqui outras vezes e o poste estava arriado aqui na frente da oficina e não teve como eu trabalhar. Passou aqui, eu cheguei de 8 horas, liberado de 3h30 da tarde. Então não entrou nenhum cliente, tudo interditado. Aqui na estrada para o Xique-Xique, são tantos acidentes desse tipo que a Neoenergia teve que instalar proteções como aquela ali, de concreto, para evitar que os postes sejam danificados. Por aqui não é preciso andar muito para encontrar sinais dos acidentes. Em frente à casa de Emilton, um carro bateu em um dos postes e quase invadiu a residência dele. Quebrou a cerca e matou umas galinhas que estavam assim. Mas não tem problema não, isso aí eu não faço questão não. O problema é que os postes, se tivesse uma criança, tinha matado, né? Eles andam
muitas vezes embriagado. O último que bateu, eu perguntei por que foi, se tinha faltado freio, mas o carro era novo que eu vi. Ele disse que foi apanhar o celular que tinha caído no piso do carro. Quando ele apanhou, que levantou a cabeça, já estava em cima do poste. Andando poucos metros, mais um poste retirado por causa de colisões. Maiara conta que moradores e comerciantes ficam no prejuízo por causa dos acidentes que causam quedas de energia. Acho que foi um carro que bateu, porque quando eu vi, o carro já não estava mais aí, né? Estava só os pedaços. É como se bateu e a pessoa saiu do local na hora. E o poste foi retirado ou não foi substituído? Não, foi só retirado, não foi substituído não. Até agora, o momento, tá sem. Pelo que eu sei, já foram uns 2 postes daqui eu vi cair, daí esse o terceiro, né? Mas o povo já disseram lá para cima, já teve mais. Vocês tiveram prejuízo por causa da falta de energia? Tivemos, passamos 3 dias com a loja fechada e a mercadoria sem conservar, descongelando. Prejuízo grande, né? Foi. De acordo com este representante da Neoenergia, as colisões são sucessivas e vêm aumentando. Os números são alarmantes. Em Pernambuco, de janeiro a novembro deste ano, a gente registrou quase 3.500 acidentes, colisões envolvendo postes, quebra de postes, cabos. Aqui em Caruaru, uma média de 3 acidentes por semana. Então são situações onde essa quebra de poste ela gera uma grande complexidade na sua manutenção. O prejuízo maior, além do acidente, enfim, da segurança, você tem aqui uma situação onde você precisa ter uma grande equipe, porque ela vai ter que retirar o poste quebrado, recompor os cabos que foram partidos, às vezes transformadores, e muitas vezes a gente precisa aguardar quando é o caso de uma perícia criminal, que a equipe tem que aguardar que a perícia seja concluída para a partir daí fazer a manutenção. E enquanto isso, a pessoa que está em casa fica sem energia. Isso, infelizmente fica sem energia até que seja reposto. Então realmente a gente reforça esse alerta, porque realmente são números alarmantes de colisões com postes aqui em Pernambuco. Wallace explica que os condutores podem ser responsabilizados. Pode ser responsabilizada pelos prejuízos, que na média é de torno de R$3.000 por poste quebrado. Informações importantes essas também, não é? 11h58. Agora vamos aos problemas de comunidade, pessoal. A nossa equipe foi chamada pelos moradores de uma rua lá do José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru. Por lá tem vazamento de água limpa e muitos buracos na via também. Veja. Não é novidade que muita gente reclama do problema de abastecimento hídrico. A falta de água nas torneiras é uma dor de cabeça constante para os moradores de várias partes de Caruaru. E quando tem pontos de canos estourados e o desperdício de água limpa, aí é que vem a indignação. Rua Marcos Antônio Soares da Rocha, no bairro José Carlos de Oliveira. Os moradores reclamam da quantidade de água desperdiçada há meses, sem que ninguém resolva o problema. O ponto de maior vazamento fica na porta da casa de Sueli. Ela conta que, além do desperdício, a água acumulada causa outros problemas. A gente já teve até problema com os pessoal que passa de carro, porque a gente teve que interditar a rua, porque eu estava descendo muita água e prejudicando os moradores, né? Inclusive, o caminhão passou por ali, quebrou a calçada da vizinha, aí o marido dela ficou estressado, aí botou as pedras para os caminhões grandes não passar. Mas, de todo jeito, é esse descaso aí, ó. Aí tem mosquito, aí acumula negócio da dengue, nessas coisas, mas a gente que tem criança, chegou na época aqui das crianças tomar banho, pensando que era piscina. Os moradores já reclamaram do vazamento diversas vezes, mas nada de solução. Inclusive procuraram a Compesa. Apesar de estarem recebendo água na torneira, o pensamento consciente é sobre o quanto a falta pode afetar outras pessoas. E até agora ninguém veio aqui fazer nada pela gente, né? Porque não está me incomodando, não é na frente da minha casa, mas é assim, o gasto de água. A seca que a gente passou aqui em Caruaru e hoje vem um desperdício de água desse, é triste. Onde muitos bairros aí não chega uma gota d'água. Então a gente queria que eles mandassem aqui uma pessoa para olhar e ajeitar, até porque quando está muito forte, fraca, a água não sobe para a casa da gente. Por conta desse cano quebrado, aí tem 3 canos quebrados nessa rua. Dia e noite derramando água e ninguém vem aqui olhar. Então eu queria pedir uma providência para que a Compesa se comovesse e mandasse alguém aqui para nos ajudar. Em dias de abastecimento, o volume de água cresce e como a rua não tem pavimento, os problemas se acumulam. A água desperdiçada está criando um problema maior para quem mora nas ruas mais embaixo. Na rua Abenildo Barbosa Galindo, vários buracos estão empoçando a água na porta das pessoas. E esse problema se estende até a rua José Carlos Macaé. São ruas sem o calçamento, sem estrutura de escoamento da água.
o que gera uma verdadeira bola de neve sem solução. E como a suspeita é de que o vazamento seja de um cano mestre, onde a pressão da água é maior, há também o risco de estourar e causar maiores danos aos moradores, como já aconteceu em outros bairros de Caruaru. Pessoal, e a gente já mostrou várias vezes aqui os moradores do José Carlos de Oliveira sofrendo, com esses problemas do bairro, falta de pavimentação, problemas também de falta de saneamento básico, aí estouramento com vazamento de água limpa. E sobre esse vazamento de água, nós entramos em contato com a Compesa e a companhia disse que não tinha conhecimento da situação relatada, uma vez que não havia qualquer solicitação registrada nos canais oficiais da empresa, mas que vai enviar uma equipe ao local para realizar o diagnóstico e adotar as providências para os serviços de reparo. A gente está vendo aí a carência para esse serviço, não é? A Compesa disse ainda que é importante que os moradores entrem em contato por meio dos canais de atendimento da empresa para registrar todas as demandas. Então, os canais são o site compesa.com.br, o telefone 0800 081 0195 e o WhatsApp, código de área 81, mais o número 99488 5227. A respeito da falta de calçamento nessas ruas citadas na reportagem, a gente falou com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e fomos informados que já estão sendo realizados levantamentos para iniciar a elaboração dos projetos e seguir com a publicação do edital e realização das obras de infraestrutura na localidade. Os problemas não são novos, a gente vê quase que todo dia os problemas, o sofrimento das pessoas em vários bairros e não é diferente no José Carlos de Oliveira. A gente vai seguir acompanhando também essas demandas aqui no AB1 e essa necessidade da população para melhorar a situação da rua. Vamos seguindo, está chegando o Momento WhatsApp agora. E a reclamação de hoje vem do Jardim Panorama, aqui em Caruaru também. Quem mandou um vídeo para a gente foi a Rosana Soares, que mora na rua Presidente Tancredo Neves. Ela está reclamando da falta de água, mesmo com o calendário local, indicando que o abastecimento está normal. Vamos ver? Esta é a situação aqui do Jardim Panorama. Apesar do calendário estar mostrando que desde o dia 27 está chegando água, não é o que está acontecendo. É o Jardim Panorama. A torneira está lá vazia, como a dona Rosana mostrou para a gente. É difícil demais uma situação dessa, como a gente sabe, para a dona de casa, para o dono de casa, para a família inteira. Já pensou em pleno fim de ano, sem água, tem esse calor inteiro e tem tanta coisa para a gente fazer em casa, mas sem água não dá. A gente entrou em contato com a Compesa, mas ainda não recebemos um retorno. Viu, dona Rosana? A gente está aqui esperando. Assim que essa resposta chegar, a gente vai trazer para a senhora e para os moradores aí do Jardim Panorama, né? Aí, ó, torneira vazia é uma dor de cabeça sem fim. E você também pode participar aqui do Momento WhatsApp, mandando a sua denúncia, a sua reclamação em vídeo. O número é esse que está aí na tela para você salvar no seu celular, ó, 991988212. E amanhã a gente vai de cobrança no Minha Comunidade, hein? A gente vai voltar a cobrar a finalização das obras da APS 104 aqui em Caruaru. O negócio demorado, né? A última previsão do governo do estado para entregar essa rodovia era para o final desse ano. Será que a gente vai mostrar avanços significativos nessas obras ou não? As respostas a gente vai saber amanhã aqui no seu AB1. E a gente vai seguindo com o seu telejornal aqui na hora do almoço. Bom, agora meio-dia, 5 minutos, está chegando o AB Emprego, é aquele momento para ajudar você que está em busca de uma chance no mercado de trabalho, quem sabe, hein, começar 2026 com um emprego para chamar de seu. Quem está chegando ao vivo com a gente é Joel Almeida, que vai trazer todas as informações, todas essas notícias boas, né, Joel? Boa tarde. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Tocou essa vinheta, a gente já sente um climinha de alegria. Aposto que para você que está fora do mercado de trabalho, essa é a melhor hora de ficar bem informado aqui no AB1, porque você fica sabendo dessas vagas que estão abertas. Olha só, muitas empresas locais estão contratando e hoje, nessa segunda-feira, dia de AB Emprego, a última segunda-feira do ano, a notícia boa é que tem quase 500 vagas abertas em todo o estado. Essas vagas elas foram disponibilizadas pelas agências do trabalho aqui do estado, que faz parte de uma secretaria do governo de Pernambuco, que detalhou essas vagas para a gente. A gente, claro, fez um apanhado de algumas aqui na região,
as mais importantes, vamos dizer assim, que tem cargos aí de destaque, e a gente separou elas para você. Veja agora, acompanhe na sua tela. Em Caruaru tem 10 vagas para alinhador veicular, 10 vagas também para armador de ferros, 4 vagas para auxiliar de armazenamento, 2 para auxiliar de cozinha, 3 vagas para auxiliar de limpeza, 20 vagas para auxiliar de linha de produção, 4 para auxiliar de logística, 10 vagas para carpinteiro, 3 para cozinheiro, 2 para frentista, 2 vagas para lavador de carros, 10 vagas para mecânico de automóvel, 8 vagas para pedreiro, 4 para representante comercial, 32 vagas para servente de obras, 4 para vendedor interno e 4 vagas para vendedor pracista. Olha aí quanta vaga disponível nessa segunda-feira. Pensa que acabou? Ainda não, eu vou citar algumas para vocês agora. Você vai acompanhando aí na sua tela comigo, tá bom? Em Belo Jardim, por exemplo, tem 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 2 vagas para auxiliar de linha de produção. Vez de Garanhuns, 5 vagas para auxiliar técnico de montagem. Pesqueira tem 5 vagas para serralheiro, 11 vagas para vendedor pracista. Santa Cruz do Capibaribe, muitas vagas, viu? Tem 3 vagas para auxiliar de estoque, 5 vagas para auxiliar de produção na confecção de roupas, 5 para captador de recursos, 5 vagas para supervisor administrativo pessoal, 6 vagas para vendedor interno, 3 vagas para vendedor porta a porta. Serra Talhada tem 2 vagas para atendente de lojas e mercados, 10 vagas para modelador em cerâmica e 2 vagas para vendedor interno. Bacana ver que tantas vagas estão disponíveis, essas vagas elas representam aí uma esperança, uma chance de se reinserir no mercado de trabalho. Todas essas vagas estão disponíveis no site cedep.pe.gov.br, que é da Secretaria do Governo do Estado. Você vai lá e clica em quadro de vagas, é intuitivo, fácil de localizar, pode acessar pelo celular também. E olha só, você também pode rever todas essas vagas daqui a pouquinho, quando acabar, no G1 Caruaru e Região e no Globoplay, tá certo? A gente sempre está divulgando nos nossos canais essas vagas em aberto, tá bom? Essas são as vagas de hoje. Lembrando que a Agência do Trabalho aqui de Caruaru fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, por trás aqui da Prefeitura de Caruaru, na mesma calçada da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas. Fica muito fácil de localizar. E outra agência de trabalho, na verdade, que fica também aqui em Caruaru, fica no Caruaru Shopping, no subsolo, lá no Expresso Cidadão. O horário é das 8 da manhã até as 5 da tarde, não fecha para almoço. Se você tiver, pode trazer sua documentação pessoal, entre elas a carteira de trabalho. Se não tiver, não tem problema, até porque tudo hoje é digital, tem a carteira de trabalho também digital, fica sossegado e a gente fica, claro, torcendo para que você consiga um emprego nessa área que você quer, tá certo? Almir, volto com você no estúdio. Muito bem, Joel, é isso, a gente está sempre na maior torcida, não é? Já pensou começar 2026 finalmente trabalhando? A gente está torcendo sempre por isso, não é, Joel? Então a gente vai de direito trabalhista agora, porque existem casos em que os trabalhadores podem ter direito a uma folga por conta do aniversário. Olha que coisa boa, é o chamado day off. Mas como é que funciona esse day off, hein, Joel? Olha só, esse termo em inglês, Almir, nada mais é do que um dia fora do trabalho. Ele começou a ser popularizado lá em 2010 por algumas empresas de tecnologia aqui, que basicamente imitavam esse modelo que já existia em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, para dar mais, vamos dizer, um dia suave às pessoas que estavam ali, ó, na correria. Não só no dia do aniversário, viu? Podia ser por outros motivos também. A gente convidou o advogado trabalhista, o Rilson Oliveira, que está aqui conosco, para falar sobre esse assunto. Rilson, boa tarde para você. Quer dizer que day off, na verdade, não pode ser solicitado só para quem está aniversariando, né, no dia do aniversário. Mas eu queria que você explicasse, além do que é day off, se ele está previsto na lei. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Day off, né, essa nomenclatura em inglês, nada mais é do que uma possibilidade da empresa conceder para o funcionário mais um dia de folga, né, do trabalho que ele se tem ali, ele concede de acordo com as políticas internas, seja para atingir uma meta, seja no próprio aniversário. Isso causa uma cultura organizacional, né, e possibilita que o funcionário ele consiga, de certa forma, ter mais um dia de descanso, mais um dia de folga. Isso aí não está regulamentado.
não há legislação, não há na convenção coletiva de categorias, realmente é um benefício para a empresa, é um benefício para o empregado que a empresa concede. E isso tem que ter a regulamentação interna, políticas internas, regimento interno, que consiga beneficiar, para não ser algo discriminatório, tem que ser objetivo e não subjetivo. Então, cada empresa ela vai decidir se realmente dá esse direito ao trabalhador ou não, né? É importante a gente explicar aqui que, como não está na legislação trabalhista, cada empresa decide se realmente vai beneficiar esse empregado ou não. Isso vai depender muito da organização estratégica da empresa, né? A empresa, com suas políticas internas, com seu regulamento interno, ela pode criar mecanismos para conceder esse day off a seus funcionários. E aí pode ser atingimento de uma meta, pode ser, olha, vamos conseguir determinado benefício para vocês folgarem no seu aniversário. Isso traz engajamento para a empresa e, queira ou não queira, um benefício para o empregado, né? Que ele possa ali realmente usufruir daquele dia, seja para o seu aniversário ou seja em outras situações que ele preferir, de acordo com a política interna da empresa. Tem gente que trabalha por convenção coletiva, né? Por sindicato. Alguns sindicatos também podem conseguir, junto com os proprietários dessa empresa, com outros sindicalistas, esse benefício nessas convenções. Isso é um ponto importante, né? Porque a convenção coletiva da categoria ela vai regulamentar aquela determinada atividade. Porém, o day off, ele realmente é um critério subjetivo da empresa. Ela tem que regulamentar dentro da sua estrutura, por isso tem que ser estruturado de forma efetiva, para não correr riscos futuramente e ter indenizações e o funcionário também ser prejudicado. Mas esses acordos coletivos podem, em conjunto de negociação, para implementar dentro da própria regulamentação interna da empresa. Importante, a gente vai falar agora sobre dinheiro, né? Como é uma folga, é um benefício. Pode ser descontado do salário, pode ser também descontado do vale alimentação, porque o trabalhador ele vai receber aquele cartãozinho, o valor que é depositado de acordo com os dias que ele trabalhou. Se ele trabalhou menos um dia, vai receber menos um dia lá no vale alimentação? Isso é um ponto muito importante, né? Por isso que é necessário as políticas internas da empresa estar bem ajustadas. Por quê? Eu estou dando o benefício para o empregado. Se eu estou dando o benefício, eu não posso retirar porque ele não foi trabalhar aquele dia do vale alimentação. Eu não posso, inclusive, coincidir o day off com a folga que ele tem, com o período de férias. Então, é um benefício. Como a empresa está concedendo benefício para o empregado, é para que ele se sinta mais, a empresa normalmente se sinta mais aconchegante, ele consiga produzir melhor e aí o ambiente cultural da empresa realmente ser melhor. Muito obrigado pelas informações, Wilson. É isso, gente. Então, está aí a explicação que o day off não está regulamentado na lei, mas muitas empresas, graças a Deus, estão adotando aí esse novo modelo, um modelo mais suave de trabalho, que você pode solicitar no seu aniversário, quando você precisar também, se tem alguma meta que você conseguiu atingir. Para as empresas que ainda não têm, fica aí o recado. Olha, como seria bom se você desse um dia aí de folga para esse funcionário que tanto trabalha, para vocês juntos crescerem, né? Porque empresa empregado, empresário crescem juntos. É importante a gente reforçar isso, que todo mundo consiga aí, em 2026, novas metas, coisas boas para todo mundo. É isso, Almir, volto com você no estúdio. Tá certo, Joel. Valeu, muito obrigado pelas informações, hein? Bom trabalho para você. E olha, a gente segue falando sobre trabalhadores e trabalhadoras, porque termina hoje o prazo para sacar o PIS/PASEP 2023, um benefício importante no valor de até um salário mínimo, hein? Que é concedido anualmente aos trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos por meio do PASEP. Então, o Gessé Ascioli está ao vivo com a gente também e vai falar sobre esse assunto, né, Gessé? Boa tarde para você. Isso, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Última semana do ano e os prazos vão se encerrando para várias coisas, inclusive para o PIS/PASEP, esse saque que está previsto até o dia de hoje. Quem está aqui com a gente é o Francisco Sá, que é advogado trabalhista, vai nos ajudar a compreender esses prazos. Hoje é o último, para quem não sacou ainda, tem o direito de sacar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos assistem. De fato, hoje é o último dia para quem ainda não conseguiu fazer o saque, tá, do PIS/PASEP, o abono anual referente ao ano calendário de 2023. E aí a gente observa que esse saque, para quem já está cadastrado lá, já chega na conta, como é que funciona para mim consultar e já ficar ligado para não perder o prazo? Verdade. A gente pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta como a CTPS Digital e por meio desse aplicativo a gente consultar se realmente a gente tem direito
a realizar o saque em 2025, referente ao ano 2023. Né? Geralmente, quem tem conta na Caixa Econômica, por exemplo, já conseguiu receber o valor desse abono, que pode ser até um salário mínimo. Por quê? Porque existe um calendário anual que geralmente vai de fevereiro até agosto. Então, nesse período, a maior parte dos trabalhadores já conseguiram realizar esse saque. Agora, estima-se que mais ou menos 140 mil trabalhadores ainda não conseguiram efetuar. Então, eu posso consultar ou por um canal de atendimento do Ministério do Trabalho, um aplicativo como esse da Caixa da carteira de trabalho digital e ver se eu tenho direito de tentar realizar o saque até hoje. Se eu não fizer esse saque até hoje, o que é que acontece com esses valores? Não conseguindo realizar, tá? Eu identifico que eu tenho direito, eu não consigo realizar, então eu vou ter que procurar um canal de atendimento do Ministério do Trabalho para tentar reaver esse pagamento, tá? Que vai ser feito por meio de um procedimento especial. E aí a gente sabe que a gente está falando do ano base 2023. Existe um cálculo, inclusive, para que esses anos sejam calculados e a gente tenha direito em outros anos subsequentes. Perfeito. A gente está falando do ano calendário 2023. Né? Quais são, em regra, os critérios para o trabalhador ter direito? Ele deve ter trabalhado em 2023 pelo menos 30 dias para um empregador que contribui para o PIS ou para o PASEP, tá? E tenha recebido uma média salarial de até 2 salários mínimos. O valor do benefício é de até um salário mínimo, porque ele pode receber de forma proporcional. Então, em 2024, a gente vai ter um novo ano calendário, os critérios permanecem o mesmo, o trabalhador deve estar cadastrado há pelo menos 5 anos, para aí ele ter direito a receber em 2026, num novo calendário de pagamento que vai ser aprovado, aliás, já foi aprovado pelo CODEFAT. Quando a gente fala sobre novidades, para 2026 a gente tem alguma mudança na regra específica do PIS/PASEP? Veja, esses critérios gerais eles permanecem o mesmo, né? O trabalhador deve ter pelo menos 5 anos de cadastro, tá? Ele deve ter essa média salarial aí de até 2 salários mínimos. Por que média? Porque de repente ele tem 2 salários mínimos como salário, mas ele recebe horas extras, ele recebe comissão, tá? E tudo isso pode engordar essa média. Se ultrapassar essa média de 2 salários mínimos, então ele já não atende todos os critérios para receber. Francisco, muito obrigado pelas explicações. É isso. A gente agradece aqui ao Francisco Sá, que é advogado trabalhista, e fica aí a orientação para não perder o prazo, Almir. Exatamente, ficar de olho aí, se é um benefício, se é um direito, né? Não vai deixar passar esse dinheirinho, né não, Gessé? Muito obrigado pelas informações e ao doutor Francisco também. Bom, agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver um acidente envolvendo um caminhão que aconteceu na manhã de hoje, ali na Serra das Russas. Olha aí as imagens, ó. Outros veículos foram atingidos também. E ainda, turistas foram agredidos por vários trabalhadores das barracas na praia de Porto de Galinhas, no litoral pernambucano. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco aqui no seu AB1. Meio-dia, 19 minutos agora. Estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 22 minutos. Vamos dar um giro para ver um pouquinho do movimento do trânsito nesse começo de semana? Olha ali essas imagens que a gente está vendo, da câmera que fica ali na Rio Branco. Ó. A gente está vendo parte do cruzamento aí e a movimentação dos veículos. A imagem congela de vez em quando, são imagens que chegam pela internet, aí da câmera do Centro Integrado de Monitoramento. Alguns pedestres ali também, gente circulando no centro da cidade, nesse momento aqui na capital do Agreste. E vamos dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também, sempre bom. A gente começa por Bezerros, aqui no Agreste, mínima de 20 graus, a máxima pode chegar aos 30. Maraial, na Zona da Mata, não é? Tem aí a perspectiva de mínima de 21 e máxima de 31 graus. E em Arco Verde, lá no sertão, aquele calor que a gente imagina, não é? Ó, 20 graus a temperatura mínima e a máxima pode chegar aos 35 graus. Vamos dar um pulinho também no Agreste Meridional para a gente ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Imagens ao vivo para você da Cidade das Flores. Por lá, o dia deve ser de sol com nuvens, do jeitinho que a gente está vendo nessas imagens. À noite o tempo deve ficar um pouquinho mais fechado. Agora os termômetros marcam 30 graus e a temperatura mínima é aí, ó, na casa dos 18 graus. E olha, pessoal, nesse fim de semana, turistas do estado de Mato Grosso foram agredidos em Porto de Galinhas, no litoral aqui de Pernambuco, por barraqueiros que atuam na beira-mar. Olha essas imagens aí que foram enviadas para a TV Globo. Ó. Elas mostram parte da confusão que aconteceu no último sábado. Testemunhas disseram que o motivo teria sido um desentendimento na hora de pagar a conta.
A briga envolveu vários trabalhadores das barracas da área. Dá para ver dezenas de homens dando socos, pontapés, arremessando areia nas vítimas também. As agressões duraram cerca de 10 minutos e, olha, só pararam com a chegada de salva-vidas. Uma violência danada. E os turistas disseram que planejaram essa viagem há meses para aproveitar o recesso de fim de ano. Ontem, eles publicaram um vídeo nas redes sociais explicando a versão deles sobre esse caso de violência registrado lá em Porto de Galinhas. Veja. Nós somos do Mato Grosso, né? Escolhemos Porto de Galinhas para passar alguns dias de férias e a gente se deparou com essa atrocidade ontem que aconteceu com a gente. Né, fomos abordados por um rapaz logo no início da praia, oferecendo, né, o trabalho dele de barraca e cadeira. Né, e beleza, nós fomos lá, né, ele conduziu a gente até a barraca deles, né, combinamos um valor inicialmente e quando nós fomos pagar a conta, o valor era outro. Nós questionamos, eu falei, cara, não foi esse valor que você havia combinado com a gente? Estavam cobrando quase o dobro. Quase o dobro do valor. Eu falei, não, né? Eu falei, não, eu não vou pagar o valor que a gente tinha combinado. Ele, sim, você vai pagar sim, você vai pagar esse valor. Já passou a mão na cadeira e jogou em mim, eu tentei me defender, já me jogaram no chão. Quando eu me dei conta, não era nem um nem dois, tinha uns 10, 15 em cima da gente, batendo na gente. Olha a situação que está meu rosto está completamente danificado. Toda a lateral do meu corpo aqui está machucada, porque eles bateram muito em mim. O Cleiton, meu companheiro, ele saiu correndo, ele conseguiu se escapar. Tinha aproximadamente uns 30 já, mais ou menos, nesse momento. Avistamos o salva-vidas, né, que estava logo próximo da gente, ele conseguiu pedir ajuda para salva-vidas. E nesse momento eu consegui sair do chão também, né, e eles me batendo, né, de todas as formas, com cadeira, com soco, com pontapés. Enfim, consegui sair correndo, pedindo ajuda, gritando, entrando entre as barracas, pedindo ajuda. E graças a Deus, graças também ao salva-vidas, quero aqui também humildemente agradecer a eles, né, porque se não fosse eles, essa hora a gente estaria morto. Antes do salva-vidas sair, eles conseguiram me tirar de cima da caminhoneta, arrastou de novo para 10, 15 metros e me deram muito chute nas costas, na cabeça. Há mais de 6 meses a gente comprou um pacote de viagem, né, pagamos por tudo, né, e agora estamos pagando por isso também. Fizemos o boletim de ocorrência e estamos aqui trancados, né, no quarto de hotel, porque a gente não consegue sair, a gente está com medo dessa situação. E já tentamos antecipar a nossa viagem de volta para o Mato Grosso. A praia é linda, e se continuar assim, não vai ter mais turismo em Porto de Galinhas. Entendemos que não são todas as pessoas. Acontece com mas muita está gente. acontecendo com muita frequência isso aí. Um absurdo total, não é? A Secretaria de Defesa Social diz que não foi acionada pelo 190, mas que começou as diligências assim que foi informada. Diz também que a investigação de lesão corporal está sendo conduzida pela Polícia Civil e que a Polícia Militar está reforçando o esquema de policiamento ostensivo nas praias de Porto de Galinhas e de Maracaípe. A Prefeitura de Ipojuca informou que lamenta o ocorrido e que está apurando os fatos para identificar os envolvidos e tomar as medidas legais. Nós não conseguimos contato com a Associação dos Barraqueiros de Porto de Galinhas para falar sobre esse assunto. E 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na Serra das Russas hoje pela manhã, pessoal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no sentido Recife. Tá vendo aí as imagens? O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e atingiu um carro e um ônibus. Em seguida, o caminhão bateu em algumas rochas às margens da rodovia. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. Ele ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde. 2 passageiras do carro tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. O motorista do carro e os ocupantes do ônibus não ficaram feridos. E aqui em Caruaru, um carro bateu no muro da lavanderia pública, que fica ali no bairro Centenário. O acidente aconteceu na noite de ontem, ó. Nas imagens dá para ver que o carro atingiu o muro da lavanderia. De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, a estrutura sofreu apenas danos materiais e o carro atingiu apenas a parte externa do equipamento. Não houve feridos. Uma equipe da Secretaria vai fazer os reparos necessários no local. Segundo testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez.
E uma tentativa de assalto nesse fim de semana terminou em acidente no bairro de Boa Viagem, no Recife. Um ônibus que estava cheio de passageiros bateu no muro de uma casa e deixou uma pessoa ferida. Esta imagem, feita por uma câmera de segurança, mostra o momento em que o ônibus segue pela rua, cruza a pista e bate no muro. Logo em seguida, as pessoas descem. O ônibus bateu no muro de uma casa no cruzamento das ruas 10 de Julho com a rua 20 de Janeiro, em Setúbal. Por causa do impacto, o motorista não conseguiu sair. Uma passageira registrou com o celular. O motorista está aqui preso, a gente não consegue tirar ele está ferido. Thalita, que é técnica de enfermagem, ficou o tempo todo ao lado do motorista. Ele estava consciente e orientado, mas ele estava bastante nervoso porque ele estava preso. Ele queria sair das ferragens, todo mundo tentando ajudar, a gente tentando acalmar. Calma, gente, ele vai sair. Equipes de socorro foram ao local. O motorista só conseguiu sair depois que os bombeiros cortaram as ferragens. Nossa equipe teve bastante trabalho para fazer a retirada, devido a estar bem pressada a perna dele, né? Assim, estava com corte, tá? Superficial. Ele não estava conseguindo mexer devido aos pedais que estavam prendendo a perna. E graças à equipe e à ajuda do SAMU conseguimos fazer a retirada do mesmo. Antônio Carlos Nascimento, de 59 anos, foi levado para a UPA do Ibura. O ônibus fazia a linha TI Cajueiro Seco Shopping Recife. Foi no início da tarde que tudo aconteceu. De acordo com os passageiros, um homem com uma faca subiu e ameaçou o motorista. O homem entrou no ônibus na estação Aeroporto, a poucos metros do local da batida. Paulo era um dos passageiros. Ele subiu, puxou a faca e veio para cima dos passageiros. Que ele veio para cima dos passageiros, a gente recuou para a traseira do ônibus. Ele imediatamente pulou a catraca, foi na direção do motorista, tentou esfaquear o motorista e foi no momento que o motorista tentou se desveicular que colidiu o ônibus na parede. Ele retornou, pulou a catraca novamente, voltando, veio para cima do passageiro, só que aí as portas se abriu. Que as portas se abriu, a gente conseguiu se evadir. O muro atingido é de uma casa que está alugada para uma empresa. Ninguém estava no local. A polícia disse que prendeu o bandido e registrou o caso como tentativa de homicídio. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o motorista, Antônio Carlos Nascimento, passa bem. Ele foi atendido e liberado pela equipe médica. E vamos seguindo porque em Belo Jardim, 3 homens morreram em um acidente e esse é um dos assuntos de hoje do G1. Fábio Gomes está chegando ao vivo direto da nossa redação. Fábio, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial para apurar todas as circunstâncias desse acidente. Ele foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, por volta das 9 horas da noite do último sábado. 3 homens morreram e, infelizmente, uma pessoa também ficou ferida. Esse acidente se trata de uma colisão frontal envolvendo um veículo de passeio e esse caminhão que a gente acompanha nas imagens. Pelos registros, é possível a gente ver a gravidade dessa batida, né? O carro de passeio ficou praticamente destruído. O nome dessas vítimas que estavam dentro desse veículo de passeio não foi divulgado. A Polícia Rodoviária Federal informou que 2 homens que estavam dentro desse carro faleceram no local e o condutor, o motorista do veículo, ele chegou a ser socorrido para a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ainda de acordo com os vestígios verificados pela PRF, a suspeita é que esse carro ele tenha entrado na contramão e acabou colidindo frontalmente contra o caminhão. O condutor do caminhão tentou desviar, mas não conseguiu e infelizmente a batida aconteceu. Ainda de acordo com os vestígios verificados pela PRF no local, a suspeita é que esse veículo de passeio estava com uma velocidade incompatível com a via. Esses ocupantes que acabaram falecendo não estariam utilizando o cinto de segurança e, além disso, uma garrafa de vinho também foi encontrada dentro desse carro. Para saber outros detalhes e mais informações sobre esse caso, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e, claro, a gente aqui no G1 vai seguir acompanhando todos os desdobramentos dessas investigações. Almir. É isso, Fábio. Lamentavelmente, mais uma tragédia, mais um registro de mortes, né? Vidas que são perdidas nas estradas aqui da região. É lamentável demais, né? A gente ter esse registro com tantas mortes, né? 3 pessoas que perderam a vida e essas características que precisam ser investigadas também, né? Supostamente excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança, enfim, tudo isso cabe às investigações e a gente vai seguir acompanhando e você volta em instante com outras informações para a gente, né? São instantes que a gente aguarda novas notícias do G1, Fábio. É isso mesmo, Almir. Até já. Até já. E olha, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Rodovida Natal.
A operação começou na terça-feira, dia 23, e terminou ontem. Nesse período, pessoal, foram registrados 58 sinistros, que resultaram em 58 feridos e 6 mortos. Em 6 dias, foram fiscalizados 4.205 veículos e foram emitidas 2.719 autuações por diversas infrações. O destaque fica para mais de 600 imagens de radar por excesso de velocidade, hein? Foram 99 casos de não uso do cinto de segurança, 131 registros de ultrapassagem indevida, 22 registros de falta da cadeirinha e 29 pela ausência do capacete. Durante a operação, foram recolhidos 324 veículos irregulares e 319 certificados de registro e licenciamento de veículo. As ações de combate ao crime resultaram em 6 veículos recuperados e 32 pessoas detidas por diversos crimes, como receptação de veículo roubado, crimes ambientais e mandados de prisão em aberto. E a seguir tem o AB Esporte, aí a gente vai falar sobre assuntos mais leves, a gente vai mostrar a expectativa dos torcedores do Central e do Maguari para a próxima temporada. 12h, 35 minutos, o seu AB1 volta já. Então o seu AB1 está de volta, 12h, 38 minutos. A gente dá mais um giro para ver o movimento do trânsito, hein? Vamos dar uma olhada, hein? Aí na sua tela tem imagens da Avenida 29 de Dezembro, em Santa Cruz do Capibaribe. Movimentação bem tranquila, o dia está ensolarado por lá e a gente vê parte dessa movimentação aí na telinha da Asa Branca. E olha, hoje, 29 de dezembro, é o mesmo nome lá da avenida, não é? É aniversário de Santa Cruz do Capibaribe. O município comemora 72 anos de emancipação política. A programação começou com o hasteamento da bandeira, lá na prefeitura, e contou com a participação de autoridades e da Sociedade Musical Novo Século, e ainda do Coral de Vozes do Capibaribe, além, claro, do tradicional corte do bolo. E as comemorações vão seguir aí ao longo do dia. Parabéns para Santa Cruz do Capibaribe. E quem também está fazendo aniversário hoje é a capital do jeans, Toritama. Pois é, está completando 72 anos de emancipação política também. Olha aí, imagens aéreas dessa cidade tão importante para a economia da nossa região inteira. Parabéns também a todos os moradores de Toritama. Agora, 12h, 39 minutos, termina na próxima quarta-feira, dia 31, o prazo para os produtores rurais atualizarem o cadastro na Adagro, hein? Isso pode ser feito de forma presencial ou pela internet. Todas as unidades da Adagro estão abertas hoje e amanhã, mas no último dia do ano o produtor só vai poder atualizar o cadastro pelo site adagro.pe.gov.br, hein? E só pode realizar o processo pela internet o produtor que já é cadastrado no Sistema de Integração Agropecuária. É preciso pagar uma taxa de R$ 5,94. Quem não se cadastrar vai ter restrição para emitir a guia de trânsito animal. Pode receber advertências ou multas e ficar impedido de acessar créditos agropecuários. Outras informações pelo fone 0800 081 1020. E vamos seguindo então. Agora a gente vai para o AB Esporte, porque a torcida dos times aqui do Agreste estão na expectativa para o início da temporada 2026. Então, Matheus Antunes está ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes dessa movimentação agora. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Oi, Almir, uma excelente tarde para você e para todo mundo ligadinho aqui no AB1. Espero que tanto você como o pessoal de casa tenha tido um Natal maravilhoso. Então, Almir, a gente esteve lá em Bonito e andamos pelas ruas de Caruaru também para perguntar sobre a expectativa da galera que está de olho na próxima temporada. A gente queria saber qual a previsão dos torcedores para o futebol do interior em 2026, dos times que movimentam uma cidade inteira, Central e Maguari. Vamos então conferir agora na matéria. A Patativa começou o ano mal e foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Foram apenas 2 vitórias e 3 empates. O único técnico que conquistou triunfos foi o interino Catende. Muitas indefinições e um cenário de caos. A projeção para a Série D não era boa. Mas aí veio a 4ª divisão com um novo elenco e nova comissão técnica. Liderados por Leandro Senna, os jogadores fizeram a festa da torcida alvinegra e deixaram essa turma com pensamento positivo para o ano que vem. Se o Central, se Sivaldo conseguir montar um plantel que ele montou, feito esse que montou agora em 2025, pé no chão, simples, humilde, nós vamos
para a Série A1 do Pernambucano. Então, valeu a pena. E, olha, 2026, todo centralino. Olha, você que for centralino, eu não digo nem eu que eu sou doente, eu não sou anormal, que eu gosto demais. Mas todo centralino se prepare, vai ser o ano da Patativa. Há também a curiosidade sobre o novo regulamento. As alterações do Pernambucano definidas pela federação vão permitir que o Central jogue uma parte da Série A1, ainda em 2026. Um cenário atípico e que requer atenção. Um planejamento melhor para o Central vai ser fundamental porque ele está acostumado a jogar poucos jogos atualmente, né? E como vai aumentar a grade de jogos para o Central, vai ser fundamental esse planejamento, visando ter bom desempenho nos jogos e conseguir também a classificação e atraindo mais torcedores para o time, dessa maneira se tendo um destaque maior no campeonato, né? Já em Bonito, o clube da cidade deixou a galera empolgada. Que temporada que fez o Maguari! Após 3 anos consecutivos na Série A1 do estadual, finalmente o clube Orgulho de Bonito conseguiu uma campanha histórica. Terminou em segundo lugar na fase de grupos, garantiu vaga direta na semifinal do estadual. Esse sucesso rendeu a Maguari a vaga inédita na Série D do Brasileiro do próximo ano. O Azulão começa a jornada de 2026 no dia 9 de janeiro contra o Náutico nos aflitos pelo Pernambucano. Até lá, a galera se prepara para um ano cheio de emoções. Que vai dar tudo certo, para que, quem sabe, ir para a Série C e quem sabe fazer a história. E a gente espera que todos os jogos sejam aqui em Bonito, para que a gente possa levar o Maguari para o mais alto patamar do futebol pernambucano. E tenho certeza que nessa Série D a gente vai fazer história e ano que vem vamos estar na Série C, se Deus quiser. Aqui em Bonito, o pessoal está confiante com a equipe do Maguari. E a expectativa é que 2026 seja um ano de ainda mais conquistas. E o novo calendário da CBF entregou ao time a vaga para a rentável Copa do Brasil. E com todo esse cenário, será que a população de Bonito está ansiosa para a próxima temporada? É a primeira vez que o Maguari estrela na Série D do campeonato e a gente espera grandes jogos para essa temporada. Eu sou nascido em Bonito, nunca vi um time de Bonito jogar um torneio nacional como esse. Eu espero ser um grande jogo, vai ser fera mesmo. Vai ser muito bom, vai ser muito animado aqui na cidade de Bonito, né? É bom que está muito turista aqui para aqui. Não chegou à toa, não chegou. Time muito bom, a comissão aqui também é a mesma, né? Muito boa, e eu acredito que a coisa promete. As incertezas ainda pairam sobre o interior, mas o otimismo também. O nosso povo tá doido para sentir orgulho de novo e comemorar sucesso dos que são daqui. Exatamente, é essa a nossa grande expectativa na condição de torcedores. E por falar nesses preparativos aí para 2026, tem essa questão das equipes que ficam fazendo os amistosos também nesse clima de pré-temporada. Não é isso, Matheus? Exatamente, Almir. E o Maguari, ele tá virado, marcou mais um amistoso. O time que está empolgado com todo esse calendário que vai ter no ano de 2026, junto com o torcedor de Bonito, também a gente viu agora na matéria, todo mundo empolgado, confiante na equipe. E aí, como a gente viu na reportagem, o Maguari, ele também vai enfrentar agora o Sport Sub-20 e esse jogo vai ser amanhã, às 9h30. A gente vai conferir aqui no telão os detalhes dessa partida. Amanhã, 9h30, no estádio Arthur Tavares, o estádio lá da cidade de Bonito. Sub-20, muito provavelmente, Almir, vai ser o time que o Sport possa iniciar o Campeonato Pernambucano da mesma forma que foi em 2025 e ele vai começar em 2026, tendo em vista que é um novo diretor, o Matheus Souto-Maior vai assumir, já assumiu a presidência do Sport, está tendo que arrumar a casa primeiro para depois conseguir contratar, enfim. Mas o importante é que tanto o Maguari, ele vai ter esse momento para observar os jogadores, assim como o Suede Lima poder colocar a sua filosofia de jogo em campo e o time vai ganhando entrosamento, vai aquecendo o motor para a próxima temporada. Lembrando que para o Azulão, o Pernambucano já começa no dia 9 de janeiro contra o Náutico nos aflitos, pedreira já para o Azulão. E eu vou ficando por aqui, Almir. Mas antes, eu quero convidar todos vocês aí do outro lado da telinha a estarem acessando o nosso portal de notícias GE, Caruaru e região, para se manter bem informados de tudo que acontece no universo esportivo aqui, ó, pertinho da gente. Um cheiro, pessoal, e Almir, até amanhã. Mateuzinho, aquele abraço para você, hein? Até amanhã, tamo junto. Vamos falar sobre solidariedade agora. O Natal passou, mas o Rotary Caruaru está entregando doações às crianças aqui da cidade. Então, Lohana Nunes está chegando ao vivo com a gente e vai mostrar um pouquinho, não é, desse momento tão marcante que está acontecendo exatamente agora. Não é isso, Lohana?
Exatamente, Almi. Boa tarde, então, mais uma vez. Eu estou muito bem acompanhada, viu? Estou cheia de crianças aqui atrás, mas já a gente vai falar quais são os presentes que elas vão ganhar por aqui, porque os nossos convidados estão aqui do meu lado. Seu Roberto, né, que representa a instituição, e a doutora Eva, que representa o Rotary, que fez essa doação. Inclusive, viu, minha gente? A gente chegou aqui, ela estava, ó, suando a camisa, pegando cesta básica e trazendo. São cerca de 90 cestas básicas doadas, fazendo essa doação bonita. Ela estava me contando como é que aconteceu todo esse processo, né? Que eles fizeram um bazar. Primeiro, arrecadaram roupas, aí fizeram um bazar, aí o valor do bazar, eles compraram os alimentos e eles mesmos formularam as cestas básicas que farão a entrega, que estão fazendo essa entrega hoje. É realmente uma ação de solidariedade muito bonita, que vocês fazem sempre, mas nesse momento de Natal representa ainda mais, né, doutora? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas. Sim, nós ficamos muito felizes, né, o Rotary Caruaru Maurício de Nassau, com essa ação linda e poder beneficiar tantas famílias que precisam, tantas crianças que precisam. De fato, essa ação nasceu de uma rede de solidariedade. Nós arrecadamos roupas no nosso Rotary, fizemos um bazar e o dinheiro arrecadado do bazar a gente comprou alimentos para fazer as cestas básicas. E essas cestas foram montadinhas lá no nosso Rotary por nossos companheiros. Numa noite a gente fez toda a montagem das cestas e hoje a gente está fazendo essa entrega. Foram 90 cestas básicas, então a gente enche o coração de muita alegria com esse grande privilégio que é poder servir. Ah, que coisa boa. É muito bonito de ver, viu, essa doação toda. Eu vou conversar com o seu Roberto aqui, que está aqui. Chega para trás, Titi, um pouquinho. Seu Roberto, vocês não receberam apenas essas 90 cestas básicas, mas também 100 brinquedos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas como é ter essas mãos amigas, né, abraçando aí a instituição e fazendo acontecer? Pois é, gente. Eu costumo sempre dizer que em nossos caminhos anjos aparecem. E nesse período do ano, principalmente. Nós precisamos dar-nos as mãos. Precisamos ser sempre ponte e nunca barreiras. E esse é o objetivo do nosso projeto, que além de ser patrimônio vivo do município, do estado, ponto de cultura, se preocupa com o seu povo e com todo o seu entorno periférico. Então, nesse momento, chega esses anjos de luz para trazer esse conforto, alimento, brinquedo e paz para essa comunidade. Então, nós, enquanto Boitiratema, ficamos muito felizes e contentes, partindo do princípio de que todos se unem nesse momento para que isso aconteça. Isso é um final de ano maravilhoso, vocês da imprensa, o Rotary, Efraim da Nassau, então, e a comunidade carente. Costumo dizer sempre que enquanto a comunidade está precisando dessa carência, vocês estão aqui para passar para a gente as oportunidades. São várias mãos para ajudar aí o Boitiratema, mas é um serviço, aliás, é uma instituição muito tradicional aqui de Caruaru, desde 1922. E como é que vai ser feita essa entrega das cestas básicas e dos brinquedos? Rapidamente para a gente. A entrega é feita na necessidade de cada um. Estão chegando, pegando, já colocando na mesa. Quem tem fome tem pressa. E os meninos estão aqui querendo brincar também, já rasgar os brinquedos. Já querem rasgar os brinquedos. E eu prometi pra eles que eles iam aparecer na televisão fazendo dancinha. Faz a dancinha aí que vocês iam fazer, ó. Ó, já fazendo a dancinha, alegres, que vão receber os brinquedos, viu, minha gente? Que estão todos aqui. Olha o tanto de crianças. Isso aqui representa cada família, viu, minha gente? As famílias que vão receber aí as doações desse projeto maravilhoso. E a gente vem aqui pra engrandecer realmente quem faz acontecer e quem ajuda o próximo. Esse é nosso intuito também, viu, seu Roberto? Obrigada por nos receber também. A gente agradece a Efraim, que é da Nassau, Isso, é da que é quem está através dos alunos. Olha, o Efraim contou, viu, minha gente? Eu sei que eu tô com o tempo estouradinho, mas o Efraim me contou que eles fizeram uma gincana lá para arrecadar brinquedos e eles estão entregando hoje também, fazem essa rede de solidariedade acontecer. Muito bem, eu vou voltar pro estúdio que o nosso tempo está estourado. Obrigada, seu Roberto, mais uma vez, viu? Eu volto aí pro estúdio. Muito bem, como é bom a gente ver o sorriso dessa criançada, não é? Bom demais, é um dia de felicidade na vida delas, né? E a gente faz questão de acompanhar. A seguir no AB1, a gente traz uma receita super bacana para adoçar o seu fim de ano, hein? É o pudim Romeu e Julieta. Bom, seu AB1 volta já, 12h51 agora. AB1 de volta, 12h54 e tem mais um giro para a gente ver mais um pedacinho aí da movimentação do trânsito. Aqui em Caruaru a gente tem essas imagens ao vivo, ali da câmera que fica na Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento aí ó, com a Oswaldo Cruz e o prolongamento que é o início ali da Avenida Manuel de Freitas. É justamente onde estão esses veículos aí mais à direita do seu vídeo. Movimentação
tranquila, não é? São vários veículos, mas é uma movimentação aparentemente tranquila aqui em Caruaru, ali no comecinho do bairro Maurício de Nassau. E vamos voltar para a redação porque tem outros destaques do G1 Caruaru e região. Não é isso, Fábio Gomes? É isso mesmo, amigo. Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui no AB1. Um outro destaque que a gente traz aqui dentro do G1 é a respeito do funcionamento de alguns serviços aqui de Caruaru. Com essa reta final de ano, na última semana de 2025, alguns serviços como comércio de rua, centro de compras, entre outros, irão funcionar em horário especial. E a gente já preparou uma reportagem falando exatamente sobre esses horários, que é para o pessoal de casa que está acompanhando a gente acabar acompanhando tudo. A gente já sabe que o governo de Pernambuco e a Prefeitura de Caruaru decretaram ponto facultativo no dia 31 de dezembro para as repartições públicas estaduais e municipais, com exceção dos serviços essenciais, como, por exemplo, a saúde. Mas aí dentro da nossa reportagem a gente fala a respeito do comércio de rua, porque de acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru, o Sindiloja, o comércio de rua vai funcionar normalmente até o dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro as lojas estarão fechadas. Os dois centros de compras aqui de Caruaru terão horários especiais. O Caruaru Shopping vai funcionar no dia 31, das 10 às 6 horas da noite, na quarta-feira, e fechará no dia 1º de janeiro. Já o Shopping Difusora abre às 10 da manhã e fecha às 7 da noite e também vai fechar no dia 1º de janeiro. Com relação aos Correios, eles irão funcionar até às 2 horas da tarde da quarta-feira e depois fecham no dia 1º e ficam fechados até o dia 3 de janeiro de 2026. Acessando a nossa reportagem aqui no G1, o pessoal de casa pode conferir a lista completa. Almir. Muito bem, Fábio. E no G1 também tem informações sobre concursos e seleções aqui em Pernambuco, né? Tem sim, Almir. Toda segunda-feira a gente atualiza a nossa lista de concursos e seleções públicas abertas aqui no estado de Pernambuco. Tem notícia boa, porque no interior de Pernambuco tem quase 300 vagas disponíveis em concursos para prefeituras aqui da nossa área de cobertura. Essas vagas têm salários que podem chegar até os R$4.000. Essas seleções em andamento, né, são dos municípios de Caruaru e Riacho das Almas, aqui no Agreste, e também em Catende, na Mata Sul do estado. Caruaru tem 50 oportunidades para assistentes sociais e psicólogos com salários que ultrapassam os R$2.000. A Prefeitura de Catende abriu um concurso público com 134 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que ultrapassam os R$4.300. E o município de Riacho das Almas tem 104 vagas de nível fundamental, médio e também superior, com remunerações que ultrapassam os R$3.600. Todas essas oportunidades que eu citei agora têm inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro. O edital está disponível aqui na nossa reportagem, inclusive temos também o hiperlink, essa parte vermelha do texto, onde os interessados podem clicar e ir direto para o site de inscrição e também conferir outras informações completas e se preparar da melhor forma possível para esses concursos, Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado pelos destaques de hoje do G1 nesse AB1 que abre essa semana. Forte abraço para você e até amanhã. Valeu, Almir. Forte abraço para você também. Uma excelente semana para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Valeu, até lá. 12h58 e olha, para deixar a noite de ano novo assim, ainda mais gostosa, a gente vai conferir uma receita de sobremesa bem econômica, fácil de fazer e cheia de sabor. É para começar 2026 com aquele gostinho doce. Olha só. E hoje você vai aprender a fazer este pudim especial. Romeu e Julieta, que é um pudim que traz muita felicidade e alegria, a junção do queijo com a goiabada, super deliciosa. Atenção aos ingredientes. Vamos usar 2 caixas de leite condensado, 4 ovos, 200 gramas de requeijão cremoso, 300 ml de leite e 200 gramas de goiabada. O preparo começa misturando o leite com o requeijão até ficar homogêneo. Bate os ovos em um recipiente separado e depois peneira no refratário da mistura. Após misturar bem, acrescenta o leite. A dica da chefe é bater tudo na mão. O ideal é que você faça ele sempre na mão e com muita delicadeza, unindo os ingredientes um a um, de acordo com o que a gente fez, né, um em seguida do outro, para deixar a massa bem homogênea e não introduzir ar na massa. Então, se você bater no liquidificador, vai ficar aquele pudim cheio de furinho. E não é o que a gente quer. A gente quer um pudim cremoso, que ele corte, um pudim Romeu e Julieta, parecendo realmente um pedaço de queijo. Use um fio de óleo para untar a forma e leve para assar em banho-maria a 180 graus Celsius, de 40 a 45 minutos. Após isso, ele vai à geladeira por ao menos 8 horas.
Para a calda, vamos usar apenas a goiabada e 50 ml de água. Mistura em fogo baixo e espera chegar neste ponto. Depois é só montar. É de dar água na boca. Olha aí. E amanhã é dia do Me Conte Sua História. Nós vamos mostrar a trajetória de superação de um jovem aqui de Caruaru. Então vamos ver um pouquinho do que está sendo preparado para essa terça-feira. O Aleph caruaruense, de origens humildes. A luta por sustento e para ajudar a mãe o levou até a dançar nos sinais de trânsito da cidade em busca de solidariedade dos motoristas. E hoje é um empresário que só pensa em crescer. Você vai saber mais desta caminhada em mais um Me Conte Sua História, amanhã no AB1. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda. A gente vai fazer um balanço do setor de confecções aqui no Agreste. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa segunda-feira termina agora, agradecendo a sua companhia e marcando um novo encontro para amanhã, se Deus quiser. Forte abraço, pessoal, e até lá!